3. Filho único de Deus. Parágrafo 441. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e a seus reis. Significa então uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e sua criatura relações de uma intimidade especial. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal desses textos, que ele ultrapasse o nível humano. Os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isto. Parágrafo 442. Não acontece o mesmo com Pedro, quando confessa Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, pois este lhe responde com solenidade: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 17. Paralelamente, a propósito de sua conversão no caminho para Damasco, Paulo dirá: quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu o anunciasse aos pagãos. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 15 ao 16. E logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20. Este será desde o início o centro da fé apostólica, professada primeiro por Pedro como fundamento da Igreja. Parágrafo 443. Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Diante do Sinédrio, a pergunta de seus acusadores: tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículos 70. Já bem antes, ele se designara como o Filho, que conhece o Pai, e que é diferente dos servos, que Deus enviara anteriormente a seu povo, superior aos próprios anjos. Distinguiu sua filiação daquela de seus discípulos, não dizendo nunca nosso Pai, a não ser para ordenar-lhes: portanto, orai assim: Pai nosso, que estás nos céus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 9. E sublinhou esta distinção: meu Pai e vosso Pai. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 17. Parágrafo 444. Os evangelhos narram em dois momentos solenes o batismo e a transfiguração de Cristo, a voz do Pai a designá-lo como seu Filho bem-amado. Jesus designa-se a si mesmo como o Filho único. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16, e afirma com este título sua pré-existência eterna. Exige a fé no nome do Filho único de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 18. Esta confissão cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus na cruz: na verdade, este homem era Filho de Deus. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, versículo 39. Pois somente no mistério pascal o fiel cristão pode entender o pleno significado do título Filho de Deus. Parágrafo 445. Depois de sua ressurreição, a filiação divina de Jesus
aparece no poder de sua humanidade glorificada. Foi declarado Filho de Deus, com poder, desde a ressurreição dos mortos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 4. Os apóstolos poderão confessar: nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 14. 4. Senhor. Parágrafo 446. Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés, Yahvé, traduzido por Kyrios, Senhor. Senhor torna-se desde então o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. Neste forte sentido, o Novo Testamento utiliza o título de Senhor para o Pai e também, e aí está a novidade, para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus. Parágrafo 447. Jesus mesmo se atribui de maneira velada este título quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110 e também, de modo explícito, dirigindo-se a seus apóstolos. Durante toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstravam sua soberania divina. Parágrafo 448. Nos evangelhos, muito frequentemente, determinadas pessoas dirigem-se a Jesus o chamando de Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e esperam dele ajuda e cura. Sob a moção do Espírito Santo, ele exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No encontro com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de adoração: meu Senhor e meu Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 28. Assume então uma conotação de amor e afeição que se tornará peculiar à tradição cristã. É o Senhor. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículo 7. Parágrafo 449. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai convém também a Jesus, por ser Ele de condição divina. Conferir Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6. E ter o Pai manifestado esta soberania de Jesus, o ressuscitando dos mortos e o exaltando em sua glória. Parágrafo 450. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter de maneira absoluta sua liberdade pessoal a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus, Pai, e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana encontram-se em seu Senhor e Mestre. Parágrafo 451. A oração cristã é marcada pelo título Senhor. Quer se trate do convite à oração, o Senhor esteja convosco, ou da conclusão da oração, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou ainda do grito cheio de confiança e de esperança: Maranatha, o Senhor vem, ou Maranatá, vem, Senhor. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20.
Resumindo, parágrafo 452. O nome de Jesus significa Deus que salva. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus, pois ele vai salvar. O nome Cristo significa ungido, Messias. Jesus é o Cristo, pois foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Ele era aquele que há de vir. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículo 19. O objeto da esperança de Israel. Parágrafo 454. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. Parágrafo 455. O nome Senhor designa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor a não ser sob influência do Espírito Santo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3.